no Bola em Jogo. O comunicador que deixa você na cara do gol. 12:20, o tema de hoje da pesquisa do dia, vale sua participação. Fernando Diniz foi demitido do Fluminense e se despediu do clube após mais de 2 anos. No Palmeiras, Abel Ferreira já está há 3 temporadas no comando. E no Flamengo, vários treinadores passaram pelo clube recentemente. Os dois, Flamengo e Palmeiras, estão sempre disputando as principais competições nessa situação inversa de treinadores. Para você, torcedor, para você, ouvinte da Tupi, o segredo para conquistar títulos é a manutenção do técnico por um longo período? Sim ou não? É o tema para você participar, mandando a sua mensagem, gravando o seu áudio aqui pelo 980 18 8880. Qual é a sua opinião, Gerson, sobre você disse aí que é só para encher o saco de quem? Dos treinadores dos clubes? Não, como é o negócio? Nossa. Da gente? Nossa. É? Deixa o cara aí 30 anos, acha que tá tudo certo e não tá. Mas também não pode estar 2 dias, também não. Qual é o tempo ideal para um treinador exercer um trabalho dele, executar direito? 2 anos. 2 anos. Tem um treinador aqui, foi treinador. Agora, o problema todo é que hoje não, o treinador vive de resultado. Se o resultado é bom, ele vai bom, ele entra em seleção e tudo mais. Foi mal, não entra nem na seleção da esquina. Então, o problema também todo é o seguinte, é que o treinador tem que se impor. Um exemplo, Marcão, que nós estamos discutindo aqui. Marcão é o auxiliar, eterno. Permanente. Ele quer ser treinador? Não sei, pergunta a ele. Quer ser treinador? Não. Então, aí eu vi o presidente falar. Marcão agora é o treinador do Fluminense. Até o fim do ano. Até o final do ano. Então, a caneta é do Marcão. Então, Marcão, você acha que tudo isso que está aí está certo? Você foi auxiliar do Diniz. Você acha que está... E deu com os burros na água. Você acha que está certo? Acho. Então, morre abraçado com ele. Porque vai continuar a mesma coisa. Não estou de acordo. Então, muda. Se você acha que esse time que está jogando é ruim, pega o que está no banco, bota aqui. Ou vai mesclar. Acha que tem muito veterano? Tira. Agora, ele tem gasto para isso? Caneta ele tem, que o presidente botou. Tem gasto para isso? Para dizer, olha aqui, A, B ou C, não quero mais. Vou correr atrás com isso aqui. Tem condição de fazer isso? Eu acho que não tem. Então, é um pé na frente e outro atrás, torcedor do Fluminense, para saber o que vai dar daqui para frente. Eu acho que ele deveria mudar tudo, que está tudo errado. Está aprovado por mais de ver que está tudo errado. Porque vem assim, ó, aos trambolhões. Então, você acha que tem, no caso agora, eu perguntando, que tem um tempo ideal do treinador começar, fazer e terminar um trabalho? Não, você precisa de tempo. Agora tem uma coisa, é inadmissível, deveria ser proibido por todos os clubes de futebol contratar um técnico por mais de 1 ano. Porque isso é jogar dinheiro fora. É multa rescisória, não é? A não ser que você vá contratar o Guardiola. Aí o contrato ele no mínimo por 5 anos, não é isso? Por quê, Heraldo? Porque futebol, nossa cultura, é de resultados, como o Gerson terminou de falar aqui. Você tem que mostrar resultado imediato. Aí eu te pergunto, a torcida começa a te chamar de burro. Tem como aguentar o treinador no cargo? Diz pra mim se tem. Não tem. Então é burrice contratar técnico por mais de 1 ano. Por melhor que ele seja. Por melhor que ele seja. Você vai fazer uma economia no caso dessas multas rescisórias. Olha o caso do Fernando Diniz. Fernando Diniz está dando cambalhota de felicidade. 7 milhões. 7 milhões, botou a pipa no ar, o resto da vida. É curioso isso, né? Então, em relação aqui ao Marcão, também assina embaixo que o Jefferson falou. Meu querido Marcão, você tem ambição
de ser um técnico? Então, meu amigo, o que a gente cobrou aqui, que a gente cobra, todos os comentaristas da Tupi, há mais de ano. Se você tem intenção em ser um técnico, você tem que mudar tudo. Você tem que ter a coragem de remoçar o time, afastar alguns veteranos, porque senão, meu amigo, você vai ser um eterno auxiliar técnico. Tá bom, o emprego é bom, não tem responsabilidade, mas se você quer algo mais na tua vida, tenha coragem, mude esse time do Fluminense e procure uma outra alternativa para poder jogar. O Beleão, tem tempo certo para um técnico fazer trabalho num clube? Não, mas também tem tempo mínimo. Tempo mínimo tem, coisa que eu, na maioria... Teve um técnico agora do Vasco que ficou 4 jogos. Então, mas Tempo ganhou mínimo. uma fortuna. Aí você Ganhou uma pergunta, fortuna para embora. Assumiu, foi o filho. Peraí que seu microfone não tá, Desculpa. agora sim. Teve um do Botafogo que assumiu, não assumiu, quem ficou foi o filho, foi O demitido, Ramon, ele nem veio. o Ramon Ramon Dias, Dias. que foi do Vasco. Aí você me pergunta assim, quais são os bons técnicos que estão aqui no Brasil? Eu não sei, eles ficam 3 meses só e vão embora. Em 3 meses eu não posso julgar o trabalho de um técnico. Tá? Então eu acho que no mínimo aí, para ficar na base da matemática, 1 ano dá para você chegar e impor o seu esquema de jogo com aquele elenco que você tem. Outra coisa também aqui é o seguinte, nossos clubes são poucos que têm determinadas características táticas e técnicas, características da maneira de jogar. Por exemplo, um técnico que é do Bayern de Munique, por exemplo, ele é diferente. Ele dificilmente vai ser contratado pelo Barcelona. Por quê? Porque Estilo são de jogar. de jogo diferente, filosofia de jogo diferente do clube. Então o clube, quando tem uma filosofia de estilo de jogo, tem que contratar um técnico que pense daquela maneira, que saiba trabalhar com jogadores dessa categoria e dessa técnica. Então aqui no Brasil é muito efêmero. Os grandes sucessos de treinadores no Brasil, quem são? Voivoda lá do Fortaleza, quantos anos está à frente? O Voivoda está, eu tinha isso anotado aqui, vou resgatar. Praticamente 3 anos. 2 anos e vou resgatar para não falar o Abel astrologia Ferreira tá aí. apenas. Por incrível que pareça. Mas eu quero ver tu ficar 3 anos num clube com um elenco uma porcaria. O Abel é 3 anos. Ninguém aguenta, ele tá 3 anos porque o time é bom, pô. Quando houve o confronto agora do Voivoda com o Abel Ferreira, que se enfrentaram Fortaleza e Palmeiras, o Voivoda foi dada uma notícia que cada um tem mais de 1000 dias à frente do clube. Então são 3 anos praticamente. Ele vai completar 3 anos à frente do Fortaleza. Que dia? Agora? 4 de maio. 4 de maio já passou? Já completou. O Voivoda completou 3 anos. O Abel tem 3 anos e 7 meses. E o terceiro maior longevo, o maior que está mais tempo, é o Tencate do Criciúma, que também vai fazer 3 anos. Belo trabalho. Que está fazendo arte por aí. O Criciúma já pegou o Vasco desde 4. Encarou lá o. Mas a pressão do Criciúma e a pressão do Fortaleza É diferente. é diferente. Você trabalha com mais tranquilidade. Vai trabalhar no Corinthians, trabalhar no Flamengo. 2 derrotas e um empate, tá na rua. É isso aí. É justamente por causa disso, quando a torcida vai, a diretoria já manda o técnico embora porque a torcida vaiou. Então, para que contrato o cara faz contrato de 2, 3 anos? Para quê? Isso é esquema? É negócios? A gente fica com essa Os interrogação. clubes também deveriam fazer o contrato por 1 ano. Concordo plenamente com isso. Depois do ano, No qual máximo. foi o resultado? Qual foi o resultado do trabalho? Claro. Isso aqui. Aí você bota mais 1 ano. Sim, claro. Não é problema. Não vai. Mas faz Pode um até contrato. aumentar salário, já deixa pré-determinado. Se for bem e tal, campeão, não sei o que e tal, mais 1 ano de contrato, nós botamos mais 20% em cima, mais 30%. Pronto. Porque Do também- que 30 anos e depois você sai com uma bolada. Você não precisa mais trabalhar. Tem Você também... faz isso de Deixa 3 eu, clubes. deixa eu ouvir a opinião não do precisa mais Sérgio. trabalhar. Sérgio de Bocage, o que você pensa a respeito? Olha, tanta coisa. Eu lembrei quando o Dé falou da questão do burro, eu lembrei da dona Elza Lopes. A única vez que ela deixou São Mulher do Antônio Januário Lopes. foi quando a torcida do Vasco começou a chamar o Lopes de burro. Ela falou, ele pode ser tudo, mas o técnico que chega a dirigir um time principal, né, com a grandeza do Vasco, jamais será burro. E é uma ofensa que ela acha que nenhum treinador merece. mereceria receber.
Eu concordo com o Rubem Leão no sentido de que um time tem que ter pelo menos um mínimo para o treinador assumir. Só que tem técnico que assume no meio da temporada. Quem vai entrar no lugar do Diniz agora pode ter uma visão de jogo, como você disse, Bayern e Barcelona, totalmente diferente e vai ser obrigado a trabalhar com os jogadores que tem ali. Por que a Alemanha foi campeã do mundo? Lá eles fazem um trabalho desde a base até a seleção de cima, é o mesmo esquema de jogo. Todo mundo trabalha de acordo com o que a Alemanha enxerga como sendo um futebol. O Fleita Solis fazia isso na época, na base do Flamengo. Ele pegava Bria, Jaime, Nilton Canegal. Era o mesmo esquema do profissional. Isso. Treinamento, só que treinamento era menor, treinamento físico era menor, porque por causa da idade, né, da molecada. Quando subir, já sabia como exatamente. Eles tiram da base, bota aqui fazendo a mesma coisa. Agora, hoje a base, o cara é ponta de lança. Aí na base, treinador, o iluminado, pega ele, que é um ponta de lança, goleador, bota ele de lateral. Para marcar. Não pode driblar. E aí? Mas isso aí é que o Fernando Diniz tem. É a maneira dele de ver o futebol. Aquela bolinha que fica ali atrás, para mim, é o antigo futebol de salão. É a filosofia dele. Esse negócio de filosofia tá errado. Porque você tem que, na base, ver a característica do jogador que tu tem, porque o que está hoje imperando no futebol é o tático. É um tático, filosofia é o tático. E a característica do jogador? Muda a característica? Você tem que se adaptar, ou o técnico tem que se adaptar à característica do jogador que ele tem. É isso. Então, esse é que é o detalhe. A diferença de clube para a seleção é que na seleção você escolhe os jogadores que você quer para usar o esquema de acordo com os jogadores que você tem. No clube, não. No clube você tem que usar a característica dos jogadores que tem. Filosofia, para mim, é errado. E quando já conhecem a sua filosofia, o seu esquema, e tá dando zebra, você tem que trocar. Aí vamos para página 2, página 3. Aí não troca? Todo mundo já sabe como é que eu jogo. Então eu vou ter que trocar aqui, cara. Vamos pegar um negócio, vamos pegar o Flamengo como exemplo e tal. Qual a filosofia de jogo do Flamengo? Sempre foi, desde que eu me entendo por gente ouvindo futebol, um time que joga para frente e joga para ganhar. Essa é a filosofia, a essência do Flamengo. Se o Flamengo contratar o Celso Roth, está completamente errado. A direção de futebol do Flamengo está completamente errada. Por quê? Porque Celso Roth se caracterizou por ser um grande retranqueiro. Teve até sucesso na vida aí, foi campeão, etc. Mas a filosofia de futebol do Celso Roth não combina com a do Flamengo. Então o Flamengo, quando for contratar um técnico, não pode ser o Celso Roth ou tem esse esquema aí. Eu não respondi à pesquisa. Eu acho que o técnico realmente não pode ter um contrato muito longo por conta de multas rescisórias e outras coisas mais, pela pressão. Agora, no futebol de hoje, Gerson, Dé, Zico, algum de vocês tinha meta para cumprir e a partir daí tinha um contrato renovado automaticamente, ou todo ano vocês tinham que negociar a renovação de contrato? No futebol de hoje, se o jogador cumprir 20 jogos na temporada, o contrato é renovado automaticamente. Isso nunca existiu. Deixa eu falar um negócio pra você, cara. Vou até me antecipar o Gerson, que é muito mais gabaritado para falar sobre esse assunto do que eu. Mas eu me julgo na obrigação de dizer para você que nós tínhamos contrato, sim senhor, por produção. Nós tínhamos que ganhar os jogos para poder ganhar alguma coisa na vida, porque os salários eram pequenos. A gente jogava, pergunta a ele, aqui o Gerson, nós não tínhamos férias não, cara. A gente só ficava Natal e Ano Novo, jogava o ano inteiro. Sabe quantas partidas a gente jogava? Mais de 90 partidas por ano, amistosos, excursão e os cambal a 4. Porque se a gente não ganhasse o jogo, tava ferrado. Porque o salário era uma porcaria, a gente vivia dos bichos. Então nós jogávamos e trabalhávamos por produção. Precisava ganhar o jogo. Por isso que a gente comia terra, comia grama. Hoje não é. Não é? Hoje não, malandro. Os salários são altíssimos. Mas é o que o Bocage está dizendo. Ele está dizendo isso. Hoje o jogador, se ele atuar, não atuar bem ou mal, não. Atuar. Se ele jogar, se jogar mal, entrar 20 minutos em cada jogo, durante 20 partidas, 30 partidas, assim. Ele tem Davi Luiz. Olha o exemplo do Gabigol, cara. O Gabigol tá aí coçando o saco, achou que era o rei da cocada, ficou coçando o saco porque ganha muito dinheiro.
Muito dinheiro. Deixa eu ouvir a opinião aqui do nosso cronista universitário João Paulo Pereira. Mas também, se você não concordar, você não vem mais. É o Tim Maia. Não precisa concordar, não, Tim Maia. Não, eu concordo. Boa João parte do Paulo. que vocês disseram. Acho sim que no nosso país tem esse sistema de resultados, né? Então, se ao longo de 2, 3 anos o treinador consegue fazer sua própria manutenção e com a diretoria fazer a manutenção do elenco, porque também tem isso. Não adianta você querer ficar 2, 3, 4, 5 anos com o mesmo elenco achando que vai conseguir produzir o mesmo futebol durante todo esse tempo. É o caso do Fluminense. Exatamente, Tá eu certo. concordo. É correto. E em relação a ficar também um período muito curto, é isso. O resultado vem antes do sucesso esportivo a nível de títulos, de grandes colocações. O caso do Álvaro, que veio treinar o Vasco, primeira partida ele leva um 6-1 e durante 4 jogos leva mais 4 gols e faz 2. Então, assim, é um período curto que, na teoria, você não consegue analisar de fato o trabalho do treinador, mas é aquilo, é um clube grande, você não tem esse tempo para adaptar um treinador, adaptar um estilo de jogo, um modelo. Se você tem milhões, você tem torcedores no estádio, em São Januário, Maracanã, Newton Santos, chamando o cara de burro, ofendendo a diretoria, indo no CT protestar. E é isso, a diretoria vai tirar o dela da reta antes. Eu estive em Portugal essa semana, né? As duas últimas semanas, o Dé também esteve, e lá em Portugal o Álvaro Pacheco é considerado um técnico mediano. Ele era técnico do Vitória de Guimarães. Foi considerado o terceiro melhor técnico da última época, como eles chamam lá, a temporada. Mas é um técnico ele começou a trabalhar em 2020. É um técnico jovem, recente, né? Pelo menos jovem na carreira, recente, há pouco tempo dirigindo grandes equipes. Mas que e ele se febre. antecipou ao final do contrato por um jogo. Isso calou mal lá em Portugal. Mas que febre é essa de trazer, de repente, 15, 18, 25 treinadores portugueses para cá, que nunca teve essa febre toda aqui nem com português, nem com treinador nenhum. É o efeito que aconteceu depois da chegada do Jorge Jesus. E é justamente efeito esse Jorge tema que nós Jesus. falamos. Tudo bem, mas Jorge Jesus foi embora. Aí, quantos mais Jorge Jesus aqui dentro? Abel Ferreira, né? Abel. O Jesus foi um caso à parte, gente. A gente não pode tomar o Jesus como referência, aquilo que aconteceu em 2019. Mas né? Foi um casamento único e perfeito, tanto que não acabou depois. Claro que é futuro exercício de adivinhação, mas muita gente acha, né? Já ouvi vários comentários a respeito, que se o Jesus tivesse continuado no Flamengo, não teria feito o mesmo sucesso que fez naquele período. E se voltar também não vai fazer. E se voltasse, não faria. E há uma outra coisa sobre o Diniz. O nosso companheiro, colega, grande amigo Edilson Silva, que apresenta o Giro Esportivo diariamente aqui na Tupi durante a semana, fez um comentário na rede social dele, dizendo que quando o técnico diz que o presidente diz que o Marcão é técnico até o fim do ano, parece uma data marcada. O Fernando Diniz sai e diz que até o fim do ano não vai trabalhar em lugar nenhum. Aí, elucubração do Edilson Silva. Será que não está dando só férias para o Fernando Diniz, para ele descansar, reciclar e no final do ano voltar e não ter que pagar a multa de 7 milhões? Ninguém vai saber se pagou ou se não pagou. Ele não vai mostrar o recibo de que recebeu a multa de 7 milhões? Vai? Não, né? Então, pode até ser. Por que não? O Fluminense tá dando um tempo, tira o Diniz do olho do furacão do momento ruim do time. Ele bota renovou o contrato por quanto tempo? De quanto tempo foi a renovação do contrato do Fernando Até Diniz? o final de 25. De 25. Mais um ano e 1 ano e 2 meio. anos, um ano e meio. Mais um ano e meio. Mas aí eu pergunto. Pode ser, possível. Bom, vamos admitir, né, que seja isso, que você acabou de colocar, Heraldo. Aí ele volta. Com o mesmo esquema? Pois é, com o mesmo pensamento? Mas então, esse Ele vai período... estudar. time, Não, ele vai passar 6 meses. Esse período é Ele pra vai se passar reciclar. 6 meses se Se reciclando, reciclando, estudando outro Isso. plano B, Outro plano C. Mas em Vai compensação, reciclar. quando ele vier com novo plano B e plano C, ele vai encontrar o mesmo time. Sim, mas ele já Os está com mesmos- os outros mesmos planos. antigos, mas os mesmos antigos. Mas está com plano mais B, velho, vai estar com plano mais C. velho, mais um ano. Mas Esse tem uma que é o problema. garotada boa lá no Fluminense
Fluminense, que de repente essa garotada vai ter que entrar para jogar. Nesse período, o Fluminense também vai reciclar seu time. Sim, né? claro. E a torcida vai aceitar? Possível, se o Fluminense não sair da zona do rebaixamento, a manutenção do Marcão? Então, aí vai tudo depende do resultado. Aí é a interrogação. É o problema do futebol. Se tomar uma porrada do Grêmio, hoje a batata do Marcão já tá assando. Já vai ter que correr atrás de um técnico. Então, tudo é o se. No futebol se der resultado. Né? O que eu acho que seria correto e que devia ter como contrato, né, todo mundo início de temporada, quer trocar o técnico? Tá. 1º de janeiro, troca o técnico, faz a pré-temporada, escolhe os seus jogadores, quero contratar um lateral, quero contratar um ponta direita e um goleiro. Ok, o clube vai lá, dá um jeito, atende ao desejo do treinador. Aí o treinador trabalha, Campeonato Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, se tiver, fim do ano de dezembro, acabou o contrato. Aí renova o contrato ou não renova. Mas se nesse período, no Campeonato Carioca, ele já der com os burros na água e tomar uma sapatada, não entrar na semifinal, a torcida já começa a chiar e não permite que o clube siga, obedeça a esse contrato firmado até dezembro. O Álvaro Pacheco, né? Ele veio pro Vasco e encarou de frente Flamengo e Palmeiras. Mas vem cá, a culpa é dele? Não, a culpa é dele. A tabela era essa. A culpa é dele. Eu acho que se ele perde de 1-0, os dois. Mas a culpa é dele. Ele está em outro país, ele não conhece ninguém do Vasco, não conhece o elenco. Essa tal de 3x7, 21, que eu sempre disse. Eu sempre disse isso. Não entende porcaria nenhuma de futebol. Estão lá 2 anos só fazendo lambança. O Álvaro Pacheco está dando cambalhota de felicidade. É um técnico de médio para pequeno em Portugal. Não tinha caixa nenhuma para dirigir a equipe do Vasco. Não tinha. A culpa é dele? Não, a culpa é de quem dirige o futebol do Vasco. É uma porcaria esse time. E essa torcida maravilhosa não merece passar essa desgraça que continua passando há mais de 15 anos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ninguém aguenta mais. Muito bem. Porra, ninguém aguenta. Só para lembrar, Dorival Júnior ganhou tudo e não renovaram o contrato dele lá no Flamengo, em 2023. Foi exatamente você lembrou do Dorival aí, né? Essa semana eu vi um podcast, ele fez um podcast aí, exatamente não me lembro com que canal, se lembrasse ou se lembrar, depois eu cito aqui. Ele dizendo que houve o problema pela primeira vez ele falou sobre qual foi o problema que houve para ele não renovar, não continuar com o Dorival. Depois do jogo que o Flamengo... O João Guilherme Landim? Não, João Guilherme? Não, o podcast não, do Landim? Acho que não, foi com o João Guilherme. Foi com o João Guilherme? Foi. Então ele disse que o Dorival, ele soube pelo Léo Pereira, o zagueiro, bom fim de ano, boas férias, bom Natal. Mas como assim? Feliz Natal, feliz Ano Novo? Ainda faltam jogos do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo foi campeão da Libertadores e Copa do Brasil. E ainda tinha um restante de Campeonato Brasileiro para jogar. 4 jogos pela frente. 4 jogos pela frente. E aí o Léo Pereira disse, não, que a gente vai sair. Aí ele, como assim, gente? Vai entrar de férias? Tem 4 jogos pela frente do Brasileiro? Como assim vai entrar de... Não, presidente. Aí foi sondar, foi estudar, saber o que tinha acontecido. Tinha sido um pedido dos jogadores com a concordância da comissão técnica. E aí ele chamou o Dorival, que história é essa? Não, é um acordo que a gente fez. Não, sem a concordância, sem o conhecimento da direção do clube, sem a presidência saber. Não, então teria sido esse o motivo, não revelado até então, agora a gente está sabendo, da não permanência do Dorival, a tomada de uma decisão sem o conhecimento da direção do clube. E na reta final do Brasileirão, o Flamengo despencou na tabela, terminou em 6º ou 7º, perdeu mais de 2 milhões de premiação da CBF. Porque tem uma premiação. Ainda tem uma premiação por colocação. Então teria sido esse o problema acontecido com o Dorival Júnior, a conferir com a palavra Dorival, quando ele puder falar a respeito, né? Agora está ocupado lá com a Copa América, mas terá, em algum momento ele deve se pronunciar a respeito desse assunto.